Esses dias soubemos a notícia que o maior serial killer em séries do Brasil foi de Vala, Pedro Rodrigues Filho, mais conhecido como Pedrinho Matador. Ele foi um assassino que ficou conhecido por matar mais de 100 pessoas e matar e comer o coração de seu pai. Nesse vídeo vou contar por que Pedrinho Matador fez essas atrocidades, então se inscreva e deixe o like. Pedro Rodrigues Filho, que ficou conhecido como Pedrinho Matador, nasceu em Santa Rita do Sapucaí, em 29 de outubro de 1954, Mogi das Cruzes. Pedro nasceu em uma fazenda em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais. Ele nasceu com o crânio ferido devido à violência doméstica praticada por seu pai, Pedro Rodrigues, a sua mãe, que desferiu chutes na barriga dela durante uma briga. Seu pai era um homem muito violento, segundo o próprio Pedro, que presenciou várias vezes seu pai espancar sua mãe. Seus primeiros passos no mundo do crime. Aos 9 anos fugiu de casa e chegou a viver por um tempo com seus padrinhos em Santa Rita do Sapucaí, quando fugiu outra vez para São Paulo. Na capital paulista passou a cometer pequenos roubos no centro e na zona leste da cidade. Quando completou 11 anos, assassinou Jorge Galvão, um traficante que atuava e vivia em Itaquera. O irmão e o cunhado de Galvão também foram mortos por Pedrinho. Antes mesmo de completar seus 18 anos, Pedrinho matou diversas pessoas. Em entrevista à revista Época, declarou que teve vontade de matar pela primeira vez aos 13 anos. Numa briga com um primo mais velho, empurrou o rapaz para uma prensa de moer cana. Ele não morreu por pouco. Eu peguei ele que eu trabalhava no navio com meu avô também, né? E a cana antigamente era grossa e ficava para passar. Eu tô pensando que uma pessoa passa que nem a cana, mas não passa. No moinho lá pra moer. Mas eu pensava isso, né? Só passou o braço. Né? Aí a máquina entalou, começou a desfiar. Aí os capatazes, meu avô, desligaram a máquina lá. Né? E foi. Ele disse que pensava que seu primo seria moído por inteiro, só que ele ficou preso só o braço. Então eu peguei um facão, terminei o serviço que comecei. Aos 14 anos, matou o vice-prefeito de Alfenas, Minas Gerais, com uma espingarda que pertencia ao seu avô, em frente à prefeitura da cidade, por ter demitido seu pai, um guarda escolar, na época acusado de roubar a merenda da escola. Depois matou um vigia, que achava ser o verdadeiro ladrão de merenda. Após os crimes em Alfenas, Pedrinho fugiu para Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, onde começou a roubar bocas de fumo e matar traficantes. Conheceu a viúva de um líder do narcotráfico, conhecida como Botinha, e foram morar juntos. Ele assumiu as tarefas ilícitas do ex-marido de Botinha, e logo foi obrigado a eliminar alguns rivais, matando 3 deles. Morou em Mogi até sua companheira ser morta pela polícia. Pedrinho escapou dos policiais, mas não deixou a venda de drogas e acabou montando o próprio negócio. Envolveu-se depois com Maria Aparecida Olímpio, por quem se dizia ser apaixonado, e que chegou a engravidar, mas perdeu o bebê. Ele a encontrou morta a tiros em casa. Ele ficou muito triste para se vingar, torturou e matou várias pessoas para saber quem havia cometido o crime. Quando descobriu de quem era o verdadeiro culpado, um traficante rival, ele invadiu uma festa de casamento com 4 amigos e matou. Além do assassino de Maria, outras 6 pessoas, além de deixar 16 feridas. Na época, ele ainda não era nem de maior e já havia esses tantos de crimes nas costas. Pedrinho foi preso em 1973, com 18 anos, após ser condenado a 128 anos de prisão. Nessa época disseram que ele matou 48 pessoas na prisão. Se é verdade, não sei mais. Ele era terrível. Foi considerado o homem mais perigoso na prisão. Ele disse: eram pessoas que não prestavam, referindo-se a estupradores e traidores. Numa prisão de Araraquara, ele degolou com uma faca sem fio o homem acusado do assassinato de sua irmã. Ele disse na época: era meu amigo, mas eu tive de matar. Em seu braço esquerdo, trazia tatuada a frase "mato por prazer", homicídio de seu pai. Quando estava preso, Pedrinho, que já tinha fama de matador, recebeu a notícia de que sua mãe havia sido assassinada pelo seu marido. Seu pai, com 21 golpes facão,
ele foi levado para ver o enterro de sua mãe, e todos ouviram ele jurar vingança sobre o caixão de sua mãe. Então, aos 20 anos, Pedrinho matou o próprio pai na cadeia onde os dois cumpriam pena. Ele deu 21 facadas na minha mãe, então dei 22 facadas nele, disse numa entrevista para o jornalista Marcelo Rezende em um programa da TV Record. O povo diz que comi o coração dele. Mas não. Eu simplesmente o arranquei, cortei um pedaço e joguei fora o outro. O pedaço que tirei mastiguei e joguei fora. Ele também explicou durante a entrevista que tinha um revólver preso à cintura, mas que usou a peixeira. Perguntado por Marcelo como havia conseguido o revólver, disse que havia prendido um policial numa cela e lhe tirado a arma. Pedrinho foi preso definitivamente em 24 de maio de 1973 e viveu na prisão por boa parte de sua vida adulta. Enquanto estava sendo transferido para o presídio, assassinou seu companheiro de viagem. Ambos estavam algemados, e ele matou o homem que era condenado por estupro, durante sua passagem pela penitenciária de Araraquara. Foi acusado pelo juiz corregedor de ser um dos fundadores da suposta organização criminosa Serpentes Negras. Após uma rebelião ocorrida em 1985, quando Pedrinho participou da morte de 4 detentos, foi transferido para a casa de custódia de Taubaté, considerado na época o mais seguro do estado. Em 1986, uma reportagem do jornal O Estado de S. Paulo o apresentou como autor de 40 homicídios até então. No ano seguinte, durante uma briga na casa de custódia, Pedrinho quase assassinou um homem, Usmani Ramos. Em 2003, apesar de já estar condenado a 126 anos de prisão, esteve para ser solto, porque a lei brasileira proíbe que alguém passe mais de 30 anos preso, disposto no artigo 75 do Código Penal de 1940. Em 2019, o artigo passou por mudanças com o pacote anticrime, sendo elevado até 40 anos. No entanto, por causa dos crimes cometidos dentro dos presídios, que aumentaram sua pena para quase 400 anos, sua permanência na prisão foi prorrogada até 2007, segunda prisão. Depois de ser solto em 2007, Pedrinho voltou a ser preso em 2011 pelos crimes de motim e cárcere privado, cometidos quando ainda estava detido em São Paulo. Pedrinho voltou a ser solto em 2018, ele quando saiu foi a maior polêmica. Por que Pedrinho Matador teria matado muita gente? Ele ficou famoso, saindo em vários podcasts, nas redes sociais. No YouTube Pedrinho Matador fez muita fama. No TikTok, ele nunca achou errado o que fez, por causa que na sua mente ele matou pessoas maus. Ele se converteu ao cristianismo. Tinha então 64 anos de idade e havia ficado 42 anos preso. Na época também, ele criou um canal no YouTube e acompanhava a gravação de um documentário sobre sua vida. Andréia dos Santos, atriz e assistente de produção, chegou a descrevê-lo como uma criança querendo voltar a viver. Ele tem um livro publicado, Pedrinho Matador, a biografia, escrito por Pablo do Nascimento Silva. Pedrinho Matador afirma ter matado mais de 100 pessoas. Só pessoas maus, mas será mesmo? Será que ele nunca matou inocentes? Essa foi a história de Pedrinho Matador. Se inscreva e deixe o like.